e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane em raciocínios falazes, que são as vãs doutrinas. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, Senhor. Deus, opera em nós através do teu Santo Espírito, Deus, que o teu poder é revelado através dele, Senhor. Então, toma as nossas mentes cativas nesse momento, Pai, nos dá entendimento, sabedoria, discernimento acerca da tua palavra, Deus, que sejam as tuas palavras através da minha boca, Pai, não o meu próprio coração, não a minha própria mente, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu separei em 8 tópicos, irmãos. O primeiro, a gente vai falar da nova identidade, né? Cristo em vós, o mistério revelado. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. A gente vai abrir muitos versículos hoje, tá? Vamos testar aí a sua rapidez. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que é que Deus espera de nós? A partir do princípio em que a gente tem o mistério revelado, que é Cristo, que mudança é provocada na nossa vida para que a partir daí nós possamos ter raízes fincadas, fundas, profundas na rocha que é Cristo. Então, a primeira coisa, irmãos, é nós termos uma nova identidade. E essa nova identidade, ela é trazida através desse mistério revelado. Quando o pastor falou comigo a respeito desse segundo tema, eu falei, caramba, será que vai dar? E, de fato, quando a gente lê Colossenses, tanto na perspectiva do sofrimento, mas nessa perspectiva de uma nova criatura, no verso 26 e 27, ele fala sobre isso. O mistério revelado é Cristo habitando em nós. Isso conecta diretamente com a nova identidade. Nós não somos mais definidos pelo passado, mas através daquilo que Cristo opera em nossas vidas. Então, o primeiro aspecto para que a gente suporte tudo que a vida nos impõe, tudo que o mundo nos impõe, tudo que nós mesmos nos metemos através das nossas próprias escolhas, é entender que nós temos uma nova identidade em Cristo. E não devemos mais viver segundo a nossa velha identidade, segundo a nossa velha natureza. É por isso que a gente declara Jesus como Senhor e Salvador, é por isso que a gente se batiza, para que a gente mortifique a nossa carne, o nosso velho eu, e venhamos ter uma vida completamente diferente, com uma nova identidade. É um novo selo. A partir do momento que você passa a viver com Cristo, você recebe um selo. Agora, o que você faz através desse selo é o que vai determinar que vida você vai ter. Porque existem muitos que conhecem a Cristo, caminham com Cristo, mas não têm uma vida transformada. Se dizem ter uma nova identidade, mas de fato vivem como
velhas pessoas. Então, o primeiro aspecto é entendermos quem nós somos em Cristo, através dele. O segundo aspecto é um arrependimento e mudança. Atos, capítulo 3, verso 19. Já abriu aí, pastor? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Então a gente recebe um selo e logo em seguida o nosso passado ele é apagado por Jesus. E isso é maravilhoso, irmão. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que todas as suas transgressões ele carregou sobre ele naquela cruz? Que aquele sangue é o sangue que limpa, cura, restaura, faz a divisão de alma e espírito. A palavra dele diz que ele é como uma espada de dois gumes, né? Entra, faz a divisão de alma e espírito. Então a gente recebe um selo e em seguida esse selo ele deve promover uma mudança em nós, um arrependimento. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, também fala sobre essa transformação, que é o terceiro aspecto. O arrependimento ele nos insere no propósito do Evangelho. Paulo se vê como servo dessa mensagem, vivendo uma vida transformada e direcionada. E em Romanos capítulo 12, 1 e 2, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir do momento em que a gente acessa o mistério de Deus, que é Jesus Cristo, recebemos uma nova identidade. Essa identidade promove uma mudança em nós, deve promover uma mudança em nós. Essa mudança, ela gera um arrependimento da vida que nós tivemos e ela passa a gerar uma transformação que deve ser cotidiana, diária, constante, persistente. Eu estava comentando com o Prachan logo cedo, antes do culto, e eu perguntei como foi a semana dele, e ele falou que foi uma semana, alguns dias bons, alguns dias ruins. Eu falei, é o normal, né, da vida, a vida normal. Eu falei, mas o que é que está acontecendo? Ele, não, alguns pensamentos ruins. Aí eu falei para ele, como assim? Aí ele falou, trabalho, família. Eu falei, então você está tendo as dificuldades do dia a dia normal do cristão. Agora, o que a gente faz com isso daí é o que define quem nós somos em Cristo. Eu falei, irmão, só tem um caminho que é Jesus. A gente é botar o joelho no chão e orar. E aí ele falou, eu sei, Deus falou comigo a respeito disso. Eu falei, amém. Eu falei, amém, porque também falou comigo. Aí eu falei para ele a respeito da mensagem, que a mensagem era sobre as dificuldades. Eu falei, Deus talvez queira falar com você essa noite. Mas antes de falar com você, Ele falou comigo através da preparação dessa mensagem aqui. Então, a transformação da mente leva à maturidade, que é um aspecto que Paulo trata. Paulo trata muito sobre sofrimento nas mensagens dele. Ele retrata muito o dia a dia dele, mas ele fala sobre uma maturidade que só vem através do conhecer a Deus. Ele fala sobre os novos cristãos, as pessoas que têm o primeiro impacto com o Senhor e eles tomam o leitinho, depois eles passam a tomar um alimento pastoso, igual o bebê, irmão. Deus ele nos vê assim, dentro do nosso relacionamento com Deus, existe esse paralelo, até que nós possamos acessar um alimento sólido, que são para aqueles que são maduros na fé. Então, quando ele fala no versículo 28, ele fala perfeitos em Cristo. Eu acho que a perfeição ela é alcançada quando nós alcançamos também essa maturidade. Óbvio, não seremos perfeitos nessa vida, teremos nossos corpos transformados quando Jesus vier pela segunda vez. Então, o objetivo do ministério não é apenas ensinar, mas formar pessoas maduras espiritualmente. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós, dentro daquele primeiro impacto com o Senhor,
do arrependimento, do início da transformação, e precisamos fazer uma autoanálise se nós estamos mudando o nosso tipo de alimento com o Senhor. Que tipo de alimento a gente tem recebido? Leite ainda? 10 anos, 15 anos de evangelho? E leite ainda não, a gente já devia estar na parte sólida, né? Acessando outros tipos de alimentos do Senhor. Deus ele está querendo lhe dar coisas maiores. Isso talvez não sejam coisas materiais, irmãos. Eu acho que, sobretudo, você acessar uma vida espiritual. Porque, veja, Paulo, ele teve um espinho na carne que provavelmente nenhum de nós aqui conseguiríamos passar. Dentro da prisão, subjugado, foi morto terrivelmente, violentamente, viveu de prisões e prisões, mas ele manteve a sua fé inabalável. E além dele manter a fé dele inabalável, ele regou toda uma comunidade durante séculos até chegar até nós. Essa mensagem aqui que a gente está tendo hoje chegou através do sofrimento de Paulo, através da maturidade que ele alcançou de sofrer, sabendo que aquele sofrimento dele seria passageiro. Além de ser passageiro, ele tinha plena consciência de que aquilo valia o esforço, por causa dos irmãos que seriam alcançados. Aleluias. Quarto aspecto, irmão, relacionamento com Deus, união e firmeza em Cristo. A gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. Quer ter um relacionamento com o Senhor? Oração, jejum, comunidade, se relacionar com os irmãos, obediência à palavra. O relacionamento com Deus gera corações consolados, união e amor, firmeza espiritual, e a intimidade com Cristo fortalece e sustenta a vida espiritual. Então, se relacionar com Deus, Deus acima de todas as coisas, Deus primeiro e depois os homens, não é? Não é assim que ele diz? Então, nosso relacionamento direto com Deus, ele deve ter um reflexo dentro da nossa comunidade. Seja suportando, não... aquela pessoa, meu Deus, tenho que suportar aquela pessoa, tão chata aquela pessoa. Não é esse aspecto do suportar. É de dar suporte. Seja com a palavra, seja financeiramente, seja com a indicação de um trabalho, seja com uma oração, sobretudo orações. Eu esqueci de ler o João 15:5, que fala sobre esse aspecto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Por que eu escolhi esse versículo? Porque todos nós estamos contidos dentro da videira que é Jesus, nós somos ramos dessa videira. Então, o nosso relacionamento com Deus, a maneira com a qual a gente é nutrido pelo Senhor, assim como uma árvore é nutrida à beira do riacho, ela cresce mais forte, ela é irrigada melhor. O nosso relacionamento com o tronco principal, com a raiz, vai fazer com que nós possamos alcançar outros galhos. O nosso relacionamento com o nosso irmão. Quinto aspecto, libertação espiritual. João 8:36. Jesus, porém, foi para o monte... Não é isso não. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. É mais um aspecto dentro do nosso sofrimento na nossa caminhada cristã. Se nós não estivermos verdadeiramente livres, nós estaremos o oposto, que é o quê? Preso ao nosso passado, preso às nossas transgressões, preso às nossas frustrações, preso às nossas expectativas. A libertação verdadeira, a liberdade verdadeira, a gente só acessa através de Cristo. Paulo, olha só que paradoxo. Paulo, estando preso, sempre esteve livre. Tem um versículo, não sei onde é, pastores que têm muitos versículos na cabeça, assim, né? Presos na cabeça. Mas tem um versículo, não sei onde é, mas você pode depois perguntar ao ChatGPT, que fala que
a gente não deve temer o homem que pode ferir a carne, mas a Deus que é o todo soberano, né? Então Paulo tinha plena consciência de quem ele deveria servir e sabia que a liberdade estava em Cristo, que não eram os grilhões, não eram as jaulas que utilizavam, as masmorras, não foi a cruz. Sempre foi, sempre será Cristo. Não precisamos de filosofias ou algo mais, tudo está em Cristo. Paulo ele fala em outros versículos das vãs filosofias. Ele trata em várias cartas dele sobre essas vãs filosofias. Paulo era um cara estudioso, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores judeus da época. E ele era um cara muito conhecedor, falava várias línguas. Eu diria que Paulo era basicamente foi o filósofo de Cristo, né? Pelo conhecimento que ele tinha. E parte do aspecto dessa libertação faz com que nós não estejamos aprisionados a outras filosofias. No tempo de Paulo eram basicamente atreladas ao judaísmo, as coisas que eles faziam. Hoje pode ser o dinheiro, o trabalho, um carro, os bens materiais, os nossos sonhos, que às vezes a gente nem compartilha com o Senhor. São estilos de vida que muitas vezes a gente nem percebe que está seguindo, mas está já dentro dessa direção. E quando nós temos um relacionamento com Deus constante, persistente, a busca da nossa parte, ela não cessa. Quando isso não cessa, a gente vai estar sempre com a mente refrescada, irmão, para acessar a liberdade que é em Cristo e não estarmos aprisionados a essas pressões, como o Prachan falou hoje, né? Muitas vezes a gente faz com que essas coisas, não é Deus, não é o diabo, são a gente mesmo, a gente se sente afligido por isso, irmão. Pô, como é que eu vou pagar o aluguel? Eu passei 5 anos esperando o documento da minha esposa, irmão. Nós fomos enganados por uma advogada e foram 5 anos de batalha. Psicologicamente, isso foi um desastre. O casamento quase acaba. Aí hoje eu falo para ela o seguinte, que se Deus tivesse dado o documento já quando ele veio para cá, o casamento tinha acabado. Mas Deus nos ensinou, nos testou, nos aprovou. Não porque Deus queria que nós sofrêssemos, mas porque havia um propósito no sofrimento, irmão. Todo sofrimento tem um propósito. O propósito de Cristo foi a nossa liberdade. O propósito do meu casamento, nesse aspecto da documentação, eu tenho de maneira clarificada, que foi em prol da minha família. Eu acessei algo diferente, porque hoje eu vejo da seguinte forma: se esse problema não destruiu a minha família, o que mais vai destruir? Está entendendo? Eu posso acessar outros desafios dentro da minha vida, outros sofrimentos que provavelmente serão menores. E hoje eu posso dizer, não, eu tenho uma casca grossa aqui. Porque o Senhor falou comigo durante muito tempo. Mulher é mais sentimental, o homem é sempre mais racional, né? A ciência explica isso. Então eu tive que segurar tanto as minhas questões psicológicas, mais a dela. E eu não via, sinceramente, assim, Deus vai fazer dessa forma. Eu via assim, vai vir, minha filha, acalma o coração. Vai vir, não tem, se ele mandou, minha oração era a seguinte: Deus mandou, ele vai se virar, porque não foi eu, não foi você. Vimos da maneira correta, ele vai dar o escape, uma hora vai vir. Vieram filhos, partos pagos, porque eu não sei se vocês sabem, quando um tem documento, o marido tem documento, a mulher não tem, o governo bota você para pagar o parto, cada parto 12 mil. Eu não sabia de onde eu tirava o dinheiro. Eu só trabalhava de olho fechado, ia para o meu culto no domingo, às vezes a pulso, sem força, mas eu ia e no final as contas estavam pagas. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento,
Primeiro a gente tem que buscar o propósito dentro do sofrimento. E aí eu falei para ela, no dia que seu documento chegar, a gente tem que dar primeiro um testemunho lá na outra igreja, né, que houve uma oração um ciclo de oração. E o primeiro ciclo de oração foi na nossa igreja antiga, durante mais de 2 anos a gente participando, oração. Eu falei, quando a gente pegar esse documento, a gente vai preparar uma mensagem nossa de testemunho que a gente porque vai servir para outros casais. E, de fato, né, serve dentro da nossa comunidade aqui. Então, irmãos, 6º aspecto, amar e perdoar, a união e amor, Mateus 5,44, que foi lido aqui por Ralph. Vai ler de novo? Mateus 5,44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Amar os amigos é fácil, né, irmão? Amar aquele cara que é legal é fácil. Amar aquele cara que está sempre disposto é fácil. Difícil mesmo é aquele cara que às vezes é perturbado, chato, que você não gosta, mas você tem que sentar e ajoelhar. Sentar e ajoelhar. E a maturidade em Cristo, dentro do relacionamento, lhe traz esse aspecto de você orar por aqueles que você não tem afinidade. Deus não está mandando você se relacionar com a pessoa, você tem todo o direito de se afastar, mas é um dever nosso orar por ela. Até para que Deus restaure a vida dela e, quem sabe, restaurar um relacionamento, uma amizade, algo que foi perdido com o tempo. Mas nós devemos ser maduros e acessar um relacionamento diferente com Deus, um patamar diferente, um patamar em que eu olho para o meu irmão, apesar dos erros dele, falo, eu vou caminhar com esse cara mesmo assim. Até quando for necessário, porque se você for parar para ler todas as cartas de Paulo, se você for ver o que as igrejas faziam, era coisa de ter carta de expulsão na época, irmão. Eu nunca vi uma carta de expulsão de um membro. Paulo mandou dar. Que eram tão encapetados que não podia estar ali, irmão. E às vezes a gente quer desistir da pessoa no primeiro contato. Criar um muro ali, não vou me relacionar com essa pessoa. Isso não é maturidade, isso é infantilidade. O amor é o vínculo que sustenta a comunidade cristã. A maturidade espiritual se expressa em amor prático e relacional. Então, a maneira com a qual nós somos maduros é um reflexo direto na maneira com a qual a gente ama. Para pensar, a maneira com a qual você se relaciona no trabalho com as pessoas. Ela diz se você é maduro no trabalho ou não é. A maneira com a qual você se relaciona com seu marido, com sua esposa, diz se você é maduro o suficiente ou não. Existem questões em que nós somos ainda infantis. Existem questões em que nós somos muito maduros. Mas isso só evolui, só há um amadurecimento através de relacionamento, com amor. 7º aspecto, irmão, novo propósito. Mateus 5,16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Paulo ele começa com um aspecto, sofrimento, nova identidade, arrependimento, transformação. Aí você passa a ter parte dos frutos do relacionamento com Deus. E aí você passa a ter a concretude de um relacionamento maduro, que são as obras. Aí você passa a ver o fruto desse relacionamento maduro, dessa vida madura. Você já não sofre mais da mesma forma que você sofria para pagar uma conta, por exemplo. Você já não sofre mais da mesma forma se tiver passar por um outro processo de documentação. Você não sofre mais da mesma forma no segundo filho. O segundo filho é sempre mais fácil, né, para quem tem mais de um, né? O primeiro é... para quem está com o primeiro aí... O segundo é sempre mais fácil. O primeiro carro você tem, às vezes, várias dores de cabeça, né? O segundo, pô, já sei que esse azuadinho aqui é pastilha, vou trocar. E aí você vai aprendendo, irmão. E aí você passa a acessar os resultados desse relacionamento. O propósito agora é viver para Deus e para... Ô, irmão, peraí. Isso. O propósito agora é viver para Deus e para os outros.
dentro da carta de Colossenses, Paulo fala do sofrimento pelos irmãos dele, pelo pessoal que caminhava na fé com ele. Paulo não estava lutando, a luta de Paulo não foi por uma benesse própria, não foi uma luta própria, foi algo que foi incumbido a ele para que outros tivessem acessos. É a obra dele, que Deus realizou através da vida de Paulo. Paulo deixou um legado por causa do sofrimento dele, por causa da maturidade, do entendimento, da liberdade que ele tinha e da convicção de que aquilo chegaria até outras pessoas, de que Deus realizaria algo através da vida dele. É o mesmo pensamento que eu e você devemos ter. O que Deus quer realizar através da minha vida? Que sofrimento eu tenho vivido aqui agora que vai gerar um fruto lá na frente? Que testemunho eu posso dar ao Senhor? De murmuração? De reclamação? De que eu não consigo, de que eu não posso, de que é sempre comigo, que a vida é injusta. Não é esse o resultado da nossa vida aqui, irmão. O produto deve ser outro. É a convicção de Paulo escrever e falar: olha, eu tenho me alegrado no sofrimento que eu tenho tido por causa de vocês, que é o corpo de Cristo. Eu costumo dizer que nós não podemos ser a igreja, eu falar no Brasil, do domingo. Aqui nós não podemos ser a igreja do sábado. Porque isso martela muito na minha cabeça, irmão. Porque o que me define como cristão é aquilo que eu faço diariamente para o Senhor. E não aqui na igreja, irmão. Não vindo aqui abrindo a Bíblia e lendo isso aqui para você. É o que eu faço quando você não está vendo, irmão. É o que você faz quando não tem ninguém te olhando. É a quantidade de vezes que você se ajoelha no seu quarto e ora pela vida de outra pessoa. É a quantidade de vezes que você abre a Bíblia e clama ao Senhor entendimento e discernimento da palavra dEle, que Ele fala, se você pedir sabedoria, Ele vai te dar. Deus não dá uma condição, se você... Não, Ele te dará. Mas nós não queremos acessar muitas vezes. Sabe por quê? Porque é mais confortável ficarmos sem as responsabilidades, sem esse acesso de maturidade, porque uma criança tem uma responsabilidade muito menor do que um ser humano adulto. Paulo atua com afinco, mas usa o poder que poderosamente opera nele, ou seja, a energia do próprio Espírito Santo. Paulo tinha suas convicções, ele sabia que ele tinha que cumprir, mas ele sabia que o poder não estava nele, estava no Espírito do Senhor, que operava nele. E essa mesma convicção que nós devemos ter, de que quem quer operar em nós é o Espírito Santo do Senhor. Não é você, não sou eu, não é sua esposa, não é seu marido. É o Espírito do Senhor. João 3,16 para a gente encerrar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo fala sobre a esperança da glória, que é Cristo em nós. Ele não fala só da esperança a esperança de Cristo, ela não é apenas futura. Ela começa agora, através daquilo que Ele opera em nós. A presença de Jesus garante um futuro para nós e dá um sentido ao presente. Só como resumo, aqui a gente vê que a transformação ela começa dentro de nós, através de uma identidade. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos e tomar posse daquilo que nós somos em Cristo. Amém? Ela cresce por meio do ensino, evoluindo para uma maturidade espiritual, é fundamental para nós. Ela é sustentada pelo poder de Deus.
que se expressa em amor, unidade e perseverança e nos protege do engano e falsas doutrinas. A transformação em Cristo não é superficial. Ela é interna, progressiva, orientada para que haja uma maturidade completa. Amém? É isso que eu queria deixar para a gente essa noite. Deus abençoe. Pastor? Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do José Carlos, por ter tirado um tempo para estar preparando essa palavra para trazer aos nossos corações. Que seja que o nosso coração esteja aberto realmente para receber e para guardar essa palavra, para que realmente ela possa produzir frutos que tragam mudanças na nossa vida, da parte de dentro para fora, a partir da nossa maneira de pensar ao falar, Senhor, das nossas atitudes. Sabemos que o Teu Evangelho é algo poderoso, que traz transformação de dentro para fora, que impacta que a nossa maneira de, como foi dito aqui, de nos relacionarmos contigo e com o próximo, e de como responder, Senhor, a esse mundo, às demandas do dia a dia que temos diante de nós. Rogo a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, sobre a vida de cada família aqui, aqueles que não puderam vir, que a graça do Senhor também os assista, que os fortaleça, que Te dê a eles, ó Deus, perseverança, constância, Senhor, para continuar firmes, caminhando, ó Deus, diante de Ti. Em verdade, Senhor, nós rogamos a Tua presença conosco, nos assiste, e naquilo que as lutas ou demandas que todos nós enfrentamos, nenhum de nós aqui estamos isentos de problemas, de lutas, de dificuldade. E se alguém aqui hoje, nesse momento, está enfrentando algum tipo de dificuldade, de situação que porventura fugiu do seu controle e não vê saída, que Tu possa ser aquele, ó Deus, que lance luz, ó Deus, ao seu coração. Dê, Senhor, claridade, clareza, Senhor, direção. Como aqui testificou o Zé Carlos, ó Deus. Nem sempre as lutas e os problemas são para nos afastar de Ti, mas pelo contrário, para nos aproximar. E se vem, muitas vezes, com o intuito de nos abater, na verdade, pode nos fazer muito mais fortes. E nós te pedimos, ó Deus, que a força do Senhor seja sobre a vida dos Teus filhos neste lugar, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pela Tua presença conosco. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Deus abençoe, José Carlos, pela palavra. A bênção. Tá bom. Deus abençoe a vida dos irmãos por esse tempo. Podemos estar juntos. Fiquei muito feliz também de ouvir o louvor, né? Com a Karina e o Nil. Uma bênção, né? Uma bênção mesmo, muito grande. Deus abençoe vocês. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. A gente vai estar encerrando a nossa reunião, mas antes gostaria só de dar o aviso. No próximo sábado, dia 4, nós vamos ter o nosso culto de Páscoa e todos vocês são convidados, né? Convidem um amigo, colega, irmão, né, para estarem aqui. As crianças vão estarem apresentando uma peça, né? E vão estar cantando, então vai ser um tempo muito abençoador.
tenho certeza, para todos nós. Amém? Amanhã, pela manhã, às 11 da manhã, nós temos o nosso culto em inglês. Os irmãos que quiserem participar também são bem-vindos, tá bom? Vamos estar encerrando. Não tem ninguém ali? Tem não. Okay. Alguém tem alguma necessidade de oração? Antes de encerrarmos, nós poderíamos estar orando. Se tiver alguém com algum pedido específico, a gente pode orar neste momento. Se não, vamos orar, encerrando. Isso, né? Você vê que a vida é assim, não é? É cheia de altos e baixos, de momentos de alegrias, mas também de lutas, de tristezas, de situações às vezes bem difíceis. E só a graça de Deus mesmo para consolar, para trazer conforto e força nessa hora tão difícil que só sabe quem passa. Vamos orar. Também vamos lembrar da mãe da Larissa. Eu acho que ela teve a cirurgia, passou pela UTI, agora parece que saiu da UTI, né? Está orando por ela e pedindo para Deus estar restaurando a mãe dessa irmã, amiga da gente. Então, Pai, queremos trazer diante de Ti a vida dessa senhora, não conhecemos, mas aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, nós nos colocamos em oração em favor da sua vida, clamando a Ti, a Tua graça, o Teu socorro, a Tua presença, o Teu consolo e conforto ali, ó Deus, para com essa senhora, para com toda a família. Pedimos que o Senhor venha assistir em cada uma das suas necessidades, sejam elas físicas ou emocionais, ó Deus, seja elas quais forem, que o Senhor possa, segundo a Tua graça e compaixão, ó Deus, vir suprir, Senhor, a sua necessidade, que a Tua presença possa ser manifesta na sua vida, assim também que a Tua bênção, a Tua presença, a Tua mão restauradora seja sobre a vida da mãe da Larissa, Senhor. Traz restauração à vida daquela mulher, traz revelação da Tua graça, do Teu poder, da Tua salvação, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, oramos, entregamos as nossas vidas também em Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana que temos diante de nós e que o Senhor seja conosco. O Senhor fortaleça cada um dos Teus filhos e dê graça para vencer todos os desafios, ó Deus, que surgirem diante de nós nessa semana, em nome de Cristo Jesus. Que o Teu amor, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre nós. Amém? Deus abençoe. Está encerrado.